Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para abordar esse tema tão instigante, tão importante, né, sobre o Bhagavad Gita, a Sublime Canção do Senhor, que é um livro sagrado, né, do hinduísmo, né, muito utilizado pelos Hare Krishna, e traz uma informação de grande importância, não só para os hinduístas, mas para todas as outras religiões que respeitam esse épico, vamos dizer assim, religioso, e que aí eu trouxe até esse extratozinho aqui que está no cartaz, né? Conserva os seus sentidos sob o domínio da razão, assim é o Senhor do sentir e pensar, um rei poderoso no reino interior da alma. Então, assim, é uma mensagem de controle mental, de busca do seu propósito de vida, de entendimento de todo o plano divino, né? Entendendo o divino como algo que irradia e que nós somos parte desse divino. Enfim, é uma canção da divindade que realça, ressalta a necessidade da devoção. Então, assim, é um livro repleto de mensagens e que é o que nós vamos tentar descrever aqui. Mas a principal mensagem que nós podemos encontrar presente no Bhagavad Gita, ou na Bhagavad Gita, como alguns, apesar de a gente ver aí em alguns títulos até escrito U, como até essas duas edições aí do livro Bhagavad Gita, como ele em geral, se prefere utilizar no feminino, a Bhagavad Gita, por se tratar de canção, né? A principal mensagem da Gita é exatamente o Dharma, né? O Dharma que é entendido como propósito de vida, a essência do que precisa ser realizado como ação para um ser. Então, qual seria a ação correta, a ação mais fiel para ele garantir o seu crescimento espiritual, evitando as ações pecaminosas, as atividades que poderão gerar karma, né? E aí a gente acabar criando um ciclo interminável de tentar eliminar um karma, mas produzindo outros, enfim. Essa mensagem que está presente de uma maneira subliminar em alguns momentos e de uma maneira bem explícita em outros, mas é importante também que a gente perceba várias mensagens dentro do simbolismo mítico que o Bhagavad Gita traz, né, o Bhagavad Gita. Então, eu trouxe aqui justamente a primeira palavra que aparece na Bhagavad Gita, que é Dharma Kshetri, que é o campo do Dharma, que é o campo onde ocorre a famosa guerra, né, de Kurukshetra, e nessa guerra, no fundo, a gente vai entender ao longo dessa fala minha aí, que se trata de uma guerra simbólica, né? Por mais que a gente até encontre argumentos dentro da própria história narrada, da história contada, né, pela Gita, mensagens que podem levar a gente a entender que é uma história real, vamos dizer assim, de um acontecimento que realmente ocorreu na história. A gente também entende que existe o aspecto mítico e místico, né, da Gita. Eu trouxe aqui uma passagem do Aldous Huxley, né, do livro Filosofia Perene, que ele diz: o Bhagavad Gita é a declaração mais sistemática da evolução espiritual de valor dotado para a humanidade. É um dos resumos mais claros e abrangentes da filosofia perene já revelado. Portanto, seu valor duradouro está sujeito não apenas à Índia, mas a toda a humanidade. Porque, no fundo, se trata de um épico do caminho, da jornada da humanidade como um todo, né? E se a gente for mais a fundo nas interpretações, a gente vai perceber que, assim como várias outras obras clássicas e várias outras obras das tradições religiosas, a gente vai encontrar um lado secreto, né? Uma doutrina secreta que vai falar ainda mais a fundo, vai falar até de mitos da criação e de concepções cosmológicas e antropológicas, ou melhor, cosmogêneses, antropogêneses presentes nessas histórias, por trás, né, nas entrelinhas dessas histórias. Okay?
Então, os hindus acreditam que a Batalha de Kurukshetra foi um evento histórico ocorrido entre o ano de 3102 e 800 da nossa era, né? Não essa retratada no Bhagavad Gita, que durou apenas 18 dias, mas todo esse processo, o trajeto do Mahabharata está aí, né? E com base em cálculos astronômicos, né? E informações do Mahabharata mesmo, né? Os simbolismos e as mensagens presentes no texto do épico, contudo, revelam por si só um caráter mítico em seu subtexto esotérico, contendo uma filosofia védica que permeia não apenas o Bhagavad Gita, mas todo o Mahabharata. A mitologia da Batalha de Kurukshetra também é descrita na Batalha dos 10 Reis, mencionada no Rig Veda. Então, fica claro para a gente que, mesmo tendo um conteúdo histórico, existe um significado simbólico muito profundo, esotérico, né? Quem lê o Cristianismo Esotérico, Jane Besant, vê que ela fala de um Cristo histórico, um Cristo mítico e um Cristo místico. Aqui vale a mesma coisa. E eu diria ainda que tanto no cristianismo esotérico como na Bhagavad Gita, ainda tem uma outra vertente que não a histórica, mítica e mística, mas a vertente poética, a vertente literária, porque realmente é uma história belíssima, é uma história que atrai muitas pessoas, muitos religiosos até de outras filosofias, de outros pensamentos, e que acabam dando o seu parecer, né, trazendo um pouco da conexão que fazem com suas religiões, né, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe esses 12 livros que foram todos eles utilizados para esse trabalho. Então, foi uma pesquisa de algum tempo, desde o ano passado, que eu estou estudando, pesquisando, fazendo apontamentos para tentar reunir informações que ajudem, né, a uma compreensão essencial de tudo que tá no Bhagavad Gita. E alguns desses textos a gente percebe que tendem, digamos assim, a interpretar um pouco associado à própria religião que eles tramitam, né? Temos aqui o livro que a gente poderia dizer que seria o fundamental para essa abordagem aqui nossa, já que nós estamos numa loja teosófica e trabalhando uma palestra em prol dessa loja e também trazendo um conteúdo que busca as interpretações teosóficas. Então, esse eu poderia dizer que seria o livro que estaria traduzindo mais fielmente essas informações, né? Mas a gente não tem aqui um comentário muito extenso, a gente tem notas de rodapé, de qualquer forma, que são valiosíssimas, e a busca de uma tradução mais verdadeira e mais coerente foi a grande tônica dessa obra, e eu acredito que ela é uma das principais dessa relação que nós estamos aqui colocando. Temos essa obra aqui do alemão Georg Fehrenstein, que ele é um yogi, a mulher dele também, que colabora, né, Brenda Fehrenstein, ela colabora com algumas passagens aqui e tal. Ele é autor de uma enciclopédia da yoga, de vários livros sobre yoga, e ele consegue traduzir muito bem para uma linguagem ocidental, sem se desviar tanto, porque o que acontece quando ocorre uma tentativa de ocidentalizar os ensinamentos, ele acaba se descaracterizando demais, porque não se entende qual seria exatamente esse significado e tenta buscar num cotidiano muito mais ocidental e não se compreende a essência, né? Aqui a gente tem a versão mais nova do Bhagavad Gita, como ele que é aquele que os Hare Krishna consideram o mais fiel, o mais coerente, porque o A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é que faz os comentários, faz a tradução e os comentários, e são comentários muito enriquecedores. Na verdade, o livro é talvez o mais grosso de todos esses que estão aí, mas aliás, me engano, porque esses dois aqui são em 2 volumes, então ele consegue ser ainda mais detalhado, que é o de Paramahansa Yogananda em 2 volumes. Tem um em 1 volume e outro em 2 volumes que vai mais a fundo ainda, né? Então, são obras que tentam resgatar informações ainda mais
profundas, né? E aí acaba os comentários sendo tão extensos e tão completos que o texto dos comentários se torna uma obra imprescindível, né? Para estudar. Então, aqui eu já falei, esses todos são de Paramahansa Yogananda, né? Ainda tem um terceiro, um quarto de Paramahansa, que é o Yoga do Bhagavad Gita, que não acrescenta muita coisa além desses, apenas resume, mas para quem quiser obter essas informações do jeito que está sendo colocado por Paramahansa Yogananda, vai ter um livro também que vai estar muito condizente com todos esses aí. Este livro é de um autor brasileiro que ele traduziu do sânscrito direto para a língua portuguesa. Então, um autor, Carlos, eu não consigo lembrar o nome agora dele, mas é Barbosa, né? Se eu não me engano. É Carlos Eduardo G. Barbosa. Não tem nada a ver com a G. Barbosa, não, né? Os livros estavam todos aqui, não sei se vocês viram. Então, esse é um livro que ele, de certa forma, ele se, digamos assim, ele explica que até em vídeo no YouTube a gente encontra uma explicação de que esse livro ele foi escrito tentando fugir das religiosidades, vamos dizer assim. Ele escreve como um yogi. Então ele tenta sair um pouco dos rituais religiosos e das devoções que às vezes fazem com que a tradução se deturpe. Então ele tenta traduzir ao pé da letra, tanto que ele é um livro que está com a transliteração do outro lado, então você tem a escrita em sânscrito, a transliteração e ao lado em português. Então, é interessante porque ele permite esse tipo de análise. O livro de Georg Fehrenstein também, ele tem a versão em sânscrito e de um lado e em português do outro. Esse livro é uma curiosidade, o Bhagavad Gita de Francisco Valdomiro Lawrence, que é um espírita, né, conhecido, famoso, autor de vários livros. Ele foi traduzido por xenoglossia, né, por uma habilidade de ele nunca o Valdomiro Lawrence nunca estudou sânscrito e traduziu em sânscrito, direto do sânscrito para o português. Ele tem essa habilidade, essa capacidade paranormal de conseguir traduzir através de uma habilidade espiritual dele. E muitos consideram ele bem fiel quando eles foram comparar, né? Alguns foram comparar com os outros livros, né? Esse de Itamar Theodor é um livro de um teólogo que traz informações bem ricas, bem interessantes. O texto dele é o que é o mais importante no livro e ele coloca o Bhagavad Gita como citações e são muito enriquecedoras também. Ele não fica muito preso a uma visão cristã, católica, etc., porque ele consegue ser isento e abre bem essa possibilidade para uma interpretação mais verdadeira, né? Mais profunda e teológica, né? Esse Bhagavad Gita, logo ao lado aqui, é a Sublime Canção da Grande Índia, traduzida por Rafael Arraes, também de um brasileiro, traduzido direto do sânscrito. Tem ele aqui, eu coloquei até ele com uns incensos aqui para ficar com o odor de incenso. E esses dois últimos, eles são talvez os dois que fogem mais, vamos dizer assim, a interpretação. O de Humberto Holden, por mais que ele seja interessante de se ler, muita gente gosta muito dessa versão, ele modifica muito o significado, as traduções, né? Por conta da filosofia universica dele, né? Que ele traz muito para essa visão universica dele, e isso, às vezes, faz alterar um pouquinho o entendimento, principalmente o entendimento esotérico, né? E esse último aqui, que nós estamos vendo, é de um autor de um autor que Jack Howley, e ele também é muito interessante. Agora, ele, curiosamente, cada passagem ele avança numa explicação longa e grande em alguns momentos, que a gente vai mostrar até uma comparação de um dos versos aí, vocês vão ver que o dele, ele viaja. Aliás, eu nem botei o dele, porque ele viaja muito, ocupa tanto espaço a tradução dele, e com coisas que muitas vezes não estão presentes no texto, certo? Então, aqui eu trouxe, em alguns momentos, o capítulo 7, versículo 7,
de uma maneira bem até simbólica, né? O número 7 septenário aí, né? E tal. Eu trouxe o mesmo verso presente aí, né? Dizendo o seguinte: o Jane Benson está assim: não há nada de maior do que eu, ó da manjaia, da manjaia. Tudo isso está enfileirado em mim, como as fileiras de pérolas em um fio. Então, eu acho essa uma passagem muito famosa, muito conhecida, muito citada, né, que considera o Krishna como se fosse esse fio da pérola, né, que ele permeia tudo, sem tudo estar nele, ele estando em tudo, mas estando presente com a sua força de manutenção do universo, de criação, de elaboração do universo. O Georg Fellenstein, a passagem está sendo dita assim: não há absolutamente nada de superior a mim, ó Dhananjaya. Em mim, todo esse universo está enfiado como pérola num fio. No de Prabhupada temos: ó conquistador de riquezas, não há verdade sobre mim. Tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num fio. Repare que, no fim, a essência é a mesma do entendimento, né? Mas veja que tem alguns epítetos aí, né, que às vezes até se transformam um pouco, né? Ó Arjuna, nada é superior a mim ou está além de mim. Todas as coisas, criaturas e objetos estão presas a mim como um colar a um fio. É o de Paramahansa Yogananda. Repare que ele aí detalhou coisas como sendo criaturas e objetos, né? O de Humberto Holden, nada existe mais alto do que eu, ó príncipe, nem há outro senhor ou criador. Repare que ele aboliu até o pérolas no fio, né? Francisco Valdomiro Lawrence tem aqui: acima de mim não há nada. Todos os objetos do universo dependem de mim e por mim são sustentados, assim como as pérolas dependem do fio que perpassa por elas todas, unindo-as e sustentando-as. Então veja como ele vai mais além no significado dessa conexão, né, que o fio faz para as pérolas, né? O de Carlos Barbosa: não existe ninguém mais além de mim, ó Dhananjaya, né? Todo este mundo está costurado em mim, tal como um punhado de pérolas preciosas em um bordado. Aí já mudou um pouco o contexto, né? E por último, o de Rafael Arraes: não há nada acima do Espírito Eterno, ó Arjuna. Tudo que há no universo é sustentado e preenchido por ele, assim como as pérolas de um colar são sustentadas pelo fio que a transporta. Já foi colocado aí na terceira pessoa, né? O Espírito Eterno, o Krishna, né? Em vez de ser colocado por ele mesmo. Então, eu destaquei aqui justamente o capítulo 7, versículo 7, né? E a gente vai adiante. Bom, tirado desse livro de Carlos Barbosa, né? É o texto clássico, como subtítulo, texto clássico indiano, eu peguei essa passagem que ele diz: a palavra feminina Gita significa um canto solene, ou seja, um cântico ou canção solene. Bhagavad Gita, portanto, se traduz por canção do Bhagavan, ou canção do Senhor. O termo Bhagavan na Gita refere-se exclusivamente a Krishna, mas em outras partes do épico, o título Bhagavan é utilizado também para designar outros personagens como Bhishma ou Vyasa, né? Então, essencialmente, o significado de Gita é canção e Bhagavan, Senhor. Então, por isso, canção do Senhor, né? Anne Besant, ela coloca o seguinte, né? A lição fundamental da obra Bhagavad Gita, que o homem espiritual não precisa viver em reclusão, que a união com a vida divina pode ser alcançada e mantida em meio aos afazeres mundanos, que os obstáculos para essa união não se encontram fora de nós, mas dentro de nós. Então, assim, ela está aqui ressaltando uma coisa importantíssima que está presente no Bhagavad Gita, que é uma questão chave também no budismo, porque o grande dilema, se nós devemos nos distanciar do mundo em meditação o tempo inteiro, numa contemplação meditativa,
para que a gente não crie, não adquira novos karmas, né? E com isso a gente consiga eliminar os que já criamos no passado, né? Ou se nós devemos conviver com as pessoas arriscando a novos karmas aparecerem dentro de um ciclo interminável. Então, esse é um grande dilema que, inclusive, separa algumas escolas budistas, a Theravada e a Mahayana e tal, mas dentro do hinduísmo também tem essa reflexão. Dentro da Bhagavad Gita está presente essa questão em muitos momentos, em várias passagens. E o que, na verdade, a gente já pode dar um spoiler, né? O que a obra traz como uma lição de grande importância é que é possível conciliar essas duas coisas. Você criando justamente momentos contemplativos em que você realiza ações corretas. Então, a gente sabe que é possível meditar até enquanto nós fazemos alguma coisa, né? Então, a gente, quando começa a entender as várias profundidades da meditação, a gente começa a entender o estado espiritual que a meditação pode nos proporcionar, e não é só no sentido da saúde, no sentido de aquietar a mente, no sentido de se tranquilizar e tal, não, mas no sentido de nos ajudar a nos integrarmos com esse ser divino que está dentro de nós. E ao fazermos isso, nós estamos também permitindo que as nossas ações sejam corretas. E as nossas ações sendo corretas, nós vamos evitar esse karma. Então, o que a proposta do Bhagavad Gita nada mais é do que isso. É a gente continuar convivendo na nossa vida cotidiana, tendo o foco, a conexão com a personalidade divina. Pode parecer estranho esse termo, a personalidade divina, né? A gente até, dentro da teosofia, que usa a terminologia personalidade para os corpos mais inferiores e individualidade, ego ou alma para os corpos mais elevados, se a gente refletir muito bem, só o fato de a gente chamar personalidade divina ou personalidade elevada ou superior, ou suprema, personalidade absoluta, a gente, de certa maneira, está trazendo uma nova, digamos assim, hierarquia para essa personalidade, né? Isso é uma grande discussão que também existe dentro da teologia, é se a gente tira o lado pessoal de Deus. Mas se o Deus é uma consciência macro, digamos assim, de alta hierarquia e transcendente, né? Por que a gente vai considerar sendo consciência como algo que destituído de uma personalidade? Só que não é personalidade inferior como a nossa. Essa personalidade que está sujeita a essas ações do instinto, da emoção, da mente inquieta, da mente perturbada, da mente com problemas. Com certeza, se a gente coloca o divino ao lado do personalidade ou suprima, personalidade suprema, a gente vai estar dando um teor muito maior para essa personalidade. E aí a gente pode até entender a possibilidade de existir da mesma forma que nós temos uma personalidade, nós temos um ego, nós temos uma alma, pode existir isso lá adiante também, como Brahma para Brahma, seres ainda mais, um ser absoluto que corresponderia à alma divina e um ser mais, digamos assim, relativo, que está num nível muito mais evoluído que nós e que seria essa personalidade divina que nós estamos retratando aqui de alguma forma, através de Krishna. Bom, trouxe aqui a designação de cada capítulo do livro Bhagavad Gita na versão de N. Besant, e é interessante porque no título tem sempre o yoga disso, o yoga daquilo, e sempre o tema que o capítulo aborda. São 18 capítulos no total, segundo os estudiosos, né, os exegetas, né, os pesquisadores da Bhagavad Gita, cada capítulo desse corresponde a um dia da guerra, né, da batalha. Desculpe. Então, por que tem o yoga de cada coisa? Aí, na verdade, o que foi dito, que é explicado, é que essa versão que N. Besant está trazendo é como se fosse um Upanishads do Bhagavad Gita. É um comentário do Bhagavad Gita que tem o texto do Bhagavad Gita e, de certa forma, cada texto desse corresponde a uma abordagem do yoga, uma abordagem que precisa ser trabalhada em nós, né? Uma abordagem que precisa ser trabalhada dentro dessa batalha dos 18 dias. Então,
fica bem caracterizado aí o simbolismo, né, de cada capítulo representando um dia dessa batalha, que é uma batalha ao mesmo tempo histórica e mítica, né? Aqui são os mesmos capítulos dentro da versão do Bhagavad Gita como ele é, que foram os dois que mais me orientaram para a elaboração desse trabalho, juntamente com o de Feinstein. Então, na verdade, o livro de Bhagavad Gita como ele não coloca sempre como título yoga, né, e tal, antes, mas ele vai direto no assunto que o capítulo aborda. Mais adiante, quando a gente fizer mais uma abordagem geral do Bhagavad Gita, logo agora em seguida, nós escolhemos um ou dois, no máximo três versos do Bhagavad Gita de cada capítulo desse, para que a gente possa ter uma ideia do que da mensagem que ele tem e comentar um pouquinho sobre ela, certo? Aqui é só um comparativo, né, de como está escrito, né, por Prabhupada nos títulos e como está escrito em Annie Besant. Se vocês quiserem depois, assistindo o vídeo no YouTube, quando a gente colocar, poderão ver com mais calma como que está aí sendo colocado o título, em alguns momentos de uma maneira diferente, mas tendo um significado muito próximo, né? Bom, nessa versão de Feinstein, que, como eu disse a vocês, ele destrincha, ele detalha, ele põe no final uma tradução palavra por palavra, né? Estrofe por estrofe, que na verdade são chamados os slokas. Todos os textos poéticos clássicos orientais, eles possuem slokas que corresponderiam a estrofes, né? Estrofes de dois a três, aliás, de dois a quatro versos, e que tem uma profundidade incrível, né? Tem sempre um significado para ser desvendado, quando estudado dentro de uma perspectiva esotérica. E eu diria a vocês que, por um entendimento meu da abordagem mais junguiana, diria a vocês que tem uma abordagem muito forte junguiana também. Jung cita, não tanto quanto eu imaginava, Jung fala pouco sobre o Bhagavad Gita, mas o que ele fala é bem esclarecedor, mostrando como tem muitos simbolismos da psicologia dele presente aí também, né? Começando por justamente os personagens principais do Gita, né? Da Gita, que é Krishna e Arjuna, né? Então, Krishna, a personificação divina aí, né? E Arjuna, o guerreiro, que seria a personificação de nós próprios dentro dessa relação. Mas também poderíamos dizer que isso pode significar, numa escala menor, vamos dizer assim, a personificação da alma e da persona, né? Da alma e da pessoa que somos nós encarnados aqui, né? Então, aqui nós temos como dentro dessa visão de uma escala menor, a gente tem o Purusha e o Prakriti, que seria o espiritual e o material, né? O ser mais elevado que temos em nós, né? E o ser mais repleto de emoções, instintos e de ações pecaminosas, que seria aqui representado pelo físico, né, do Prakriti, na definição, no significado da palavra em sânscrito. E teríamos, numa versão junguiana, poderíamos chamar de self, ou Atma, como o próprio Jung diz que o self ele é comparado ao Atma no hinduísmo, e o eu, né? Que é um complexo, que é algo que não está mais no inconsciente coletivo, estaria no nosso consciente mesmo, o eu. Né? E sendo o ego ali o representante central disso aí, porque para Jung o ego é o centro de toda a nossa psique consciente, né? E o self seria o centro de toda a nossa psique inconsciente e consciente. Então ela abarca o consciente também, e realmente o self, o Atma, ele envolve, porque ele tem essa condição de, estando numa instância superior, de abarcar o que está no inferior, né? Então, seria, numa linguagem bem teosófica, individualidade e personalidade, né? O eu superior, o eu inferior. Mas o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, é uma saga desse ser humano na sua vivência evolutiva de várias e várias encarnações, né? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, esses 18 capítulos eles representam
uma sequência de uma jornada, vamos dizer assim, né? Esses 18 capítulos da Bhagavad Gita correspondem aos capítulos de 23 a 40 do Mahabharata. Isso é uma coisa importantíssima. E o Mahabharata, por sua vez, também tem 18 livros. Numa edição típica, o Mahabharata teria 6.000 páginas. Imagine a quantidade. É considerado uma das obras literárias maiores de toda a humanidade. Ela corresponde às 3 vezes a Bíblia e 7 vezes a Ilíada, mais a Odisseia juntas. Imagine. Então, a guerra retratada no Mahabharata como um todo, porque a guerra de Kurukshetra não está só presente no Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita. Está presente também no Mahabharata todo, né? Ela, para as tradições, aconteceu numa época, como nós vimos, né? Que foi em 3102, e para a história aconteceu em 1400 a.C. Então, é difícil se definir bem isso, né? E, no total, a Gita tem 700 slokas, né? Que muitos chamam de versos, mas, na verdade, os slokas são estrofes compostas de 2 a 4 versos, como eu falei, né? Então, gente, dentro de uma abordagem mais junguiana, eu já disse que o Krishna seria um arquétipo e o Arjuna seria um complexo. E o complexo que é considerado complexo de Arjuna, dentro da psicologia, qual seria? Seria o complexo da autoindulgência. Porque o primeiro questionamento de Arjuna que é apresentado na Bhagavad Gita é, digamos assim, o questionamento se ele deveria realmente lutar aquela guerra, aquela batalha. Então, será que eu preciso mesmo enfrentar esses problemas? Será que eu preciso mesmo enfrentar esses problemas que parecem ser somente uma guerra entre familiares dele ali e tudo? Mas não, na verdade, significa também enfrentar os nossos próprios problemas, né? Então, esse complexo de Arjuna é um complexo da inércia, da pessoa que fica lá paradinha e sem querer fazer o que precisa fazer para o seu crescimento espiritual, né? Por mais que a gente saiba que o Arjuna é o mocinho da história, não é nem o vilão. E nessa história, para a gente contextualizar, essa história ela é a história de Bharata, né? Mahabharata é a história da Índia, porque Maha é grande e Bharata é Índia. É como os indianos se denominam, né? A gente chama Índia, mas eles chamam Bharata ou Bharata. E o reino de Bharata foi, em algum momento, ele estava assim entre um rei que tinha 2 filhos, estava precisando dividir esse reino futuramente, já pensar no herdeiro, e ao tentar dividir, ele tinha o quê? Ele tinha o Dhritarashtra, que era um rei cego, foi o que primeiro nasceu, o primeiro filho, o primogênito, que seria aquele que normalmente receberia a incumbência de ser o rei depois que o rei de Bharata morresse. Mas ele era um rei cego. E aí, Pandu, que era o segundo filho, acabou sendo prometido o seu reino a ele, né? O Dhritarashtra não tinha morrido ainda, mas começou a disputa dessa possível sucessão do seu reino desde o início. E aí, já considerando que o Dhritarashtra ele era cego, vamos dizer, então ele não seria o rei futuramente, né? Então já estava sendo prometido a Pandu. Só que Pandu casou-se, né, tinha 2 mulheres naquele tempo, era possível dentro dessa realidade, né? E uma era Kunti e Madri, e a outra Madri. Com Kunti ele teve 3 filhos, e com Madri ele teve 2 filhos, no total 5 filhos. Enquanto o Dhritarashtra ele teve 100 filhos. Aí a pessoa até questiona assim, isso daí é possível? Na verdade, é um mito que a gente até precisa interpretar, entender se esses 100 filhos, na verdade, é um significado bem profundo de que era um grupo muito grande de descendentes que estavam ali tentando ganhar, né, digamos, o direito, né, de ter o direito pela terra, né, pelo local onde poderiam reinar futuramente. Então, o reino estaria prometido para um dos filhos de Pandu, que seria Undístira.
né? Yudhishthira é esse rei que seria no futuro o herdeiro do trono, né? Mas Yudhishthira, ele era assim, o fraco dele eram os jogos, né? E aí o grande vilão da história, que é o filho primogênito, né, do Dhritarashtra, que é o Duryodhana, ele criou algumas armadilhas, né? E que acabou o Yudhishthira caindo nessas armadilhas, né? E perdendo o direito futuramente, sendo prometido o direito, várias armadilhas que foram criadas, né? Mas, como o rei cego ele era bondoso, não era tão ruim assim, o que era o vilão mesmo era o filho dele, o Duryodhana, né? O rei cego disse, ofereça alguma terra para o Yudhishthira, né? E ele ofereceu justamente a pior terra que tinha. Mas só que a pior terra que tinha acabou virando uma terra maravilhosa, porque ele conseguiu fazer prosperar aquela terra, e ao conseguir fazer prosperar aquela terra, aguçou de novo a vontade de adquirir aquele território, já que o Duryodhana tinha adquirido o direito para ser o rei futuramente, mas a terra que estava bem próspera estava sendo perdida. Aí, de novo, foi feito várias disputas, até que, no fim das contas, tanto o Yudhishthira como os seus irmãos, eles tiveram que fugir, né, para uma caverna, né, numa floresta, olha só, numa selva. Isso é bem característico de uma saga junguiana, né? Você ter essa floresta que representa o inconsciente, né? Então, todas as virtudes que corresponderiam aos 5 irmãos, filhos de Pandu, que correspondem aos Pandavas, né? E os filhos do Dhritarashtra, eles seriam os Kurus, ou os Kauravas, né? Então, os Kauravas representam o lado que precisa ser trabalhado por nós, o lado negativo, o lado inferior que precisa ser trabalhado por nós, enquanto que os Pandavas correspondem às virtudes, às coisas positivas. Então, diante da trajetória dessa batalha da vida, esse lado positivo nosso, que é o dos Pandavas, acaba sendo colocado no inconsciente, colocado numa caverna, preso nessa caverna sem poder sair, até que surge um grande evento que é chamado o como é? Swayamvara. Swayamvara, é um nome difícil. Eu tenho aqui uma pesquinha, né? O Swayamvara é um evento em que os irmãos iriam disputar, né, com a esposa, né, que seria Draupadi, né? Aquele que ganhasse na disputa ganharia, poderia casar com Draupadi. E, no fim das contas, várias disputas aconteceram, inclusive uma de arco, e vocês sabem que quem na história é um excelente arqueiro, que é Arjuna. Arjuna ganhou essa batalha e conseguiu justamente a mão de Draupada, né? Só que Draupada, quando chegou em casa, levaram ela para a caverna, né? Onde eles estavam reclusos, escondidos. Tanto que Arjuna, quando disputou, ele disputou disfarçado, porque senão ele seria aprisionado. E aí, a Draupada, quando chegou, olha só que coisa mais estranha e machista para a gente nos dias de hoje. Quando ele chegou com a Draupada em casa, a mãe, Kunti, né, estava trabalhando nos seus afazeres, e aí ele avisa, né? Olha só quem chegou, olha só o que nós trouxemos aqui, porque a Draupada era uma das mais belas mulheres da história da Índia naquela época. E aí a mãe de Arjuna, não vindo, não sabendo do que se tratava, ele diz assim, não importa o que seja, compartilhe com todos os seus irmãos. E aí a conclusão, todos os 5 filhos tiveram filhos com a Draupada, que passou a ser esposa de todos eles. Então, passou a ser exatamente uma poliandria, como chama, né? A condição de uma mulher ser mulher de vários homens, né, e tal. E aí aconteceu essa situação de ela passar a ser a mulher de todos, e isso é uma história curiosa, né, em relação e todos eles disputavam o reino que se tornou mais, digamos assim, próspero, apesar de ter sido inicialmente o território menos interessante da Índia.
e é que é o Hastinapura. Esse Hastinapura é o reino, vocês vão ver agora aqui, ó, né? Nessa passagem, né? Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, livro da tradição hindu. Essa canção conta a história de uma luta entre dois exércitos que desejam conquistar uma cidade chamada Hastinapura, também chamada de Cidade dos Elefantes, ou Cidade da Sabedoria. Na cultura hindu, o elefante é associado à sabedoria. Mas essa epopeia não se restringe a uma simples disputa material. Ela envolve uma belíssima filosofia dirigida à alma, àquele que busca a sabedoria e a compreensão da vida. Tem em si a saga do homem e de todo o universo. Então, esse simbolismo do Hastinapura, né, é o simbolismo daquela terra da sabedoria que a gente precisa conquistar, que a gente precisa buscar dentro da nossa batalha. Então, o prêmio dessa batalha da vida, da saga do homem e do universo, é Hastinapura, né? Esta cidade sagrada da sabedoria que está dentro de nós, né? No fundo, que é a sabedoria divina que está dentro de nós. Né? Então, aqui nós temos os epítetos de Krishna. Uma coisa curiosa é que Krishna é nomeado de 22 epítetos diferentes. E o Fehrenstein, ele descreve esses epítetos que estão aqui. E cada epíteto, né? Por exemplo, Aciuta, é firme e inabalável, né? Anantarupa, aquele que tem forma infinita. Enfim, são esses todos que vocês estão vendo aí. Agora, uma curiosidade é que cada epíteto desse, ele vai ser importante para o significado da mensagem, o que a mensagem tem a dizer. Então, esses epítetos têm um valor importantíssimo. Inclusive, a gente vai ver que Annie Besant diz que não é nem só o significado do epíteto que serve para ajudar ao entendimento da mensagem, né? Mas também a sua métrica e a sua sonoridade. Os epítetos de Arjuna, aqui nós temos, né? Anaga, né? Sem pecado, Bharata, porque Arjuna, apesar de ser o representante do ser encarnado na Terra, da personalidade na Terra, ele é repleto de virtudes. Essas virtudes podem até estar obscurecidas, podem estar na caverna, né? Onde eles ficaram reclusos. Mas ele é ainda dotado de toda essa virtude, como qualquer ser humano. E aí, ó, a passagem que eu falei de Annie Besant, ela diz: os epítetos aplicados a Sri Krishna e Arjuna, cuja variedade é tão característica da conversação sânscrita, fica, em sua maioria, sem tradução, pois sua musicalidade, pois por sua musicalidade eles se somam ao encanto literário, porque o caráter do idioma inglês é tão diferente do sânscrito que os epítetos de métrica múltipla tornam-se, às vezes, quase grotesco na tradução. Então, ela preferiu não traduzir os epítetos. Por isso que a gente vê que, em algumas obras que eu mostrei a vocês antes, né, as comparações, a gente vê alguns epítetos traduzidos, outros não. Outros simplesmente com o nome Arjuna, né, ou Krishna. Ficou uma mistura aí, um truncado aí, mas vamos ver se o restante. Bom, é importante a gente também falar de um significado esotérico das personalidades, né, dos personagens, né, da Bhagavad Gita. Krishna está associado ao chakra coronário da devoção, o Sahasrara, né? O Dhritarashtra, que eu falei no instante, o rei cego, está associado ao Ajna, que é o chakra da terceira visão. Ele era cego, mas, de certa forma, o significado da cegueira dele é muito discutida no Bhagavad Gita. Mas uma das discussões da cegueira dele era o fato de ele não perceber o mau caráter do Duryodhana, que era o seu filho primogênito, que fazia misérias com o povo dos Pandavas, sem ele saber, porque ele era um rei cego, mas ele era um ser bondoso, mas ele não sabia que o Duryodhana estava fazendo o que estava fazendo. Então, de certa forma, a sabedoria, a compreensão, a visão é a mensagem do Dhritarashtra, que é a busca dessa visão. Então, quando você coloca ele no inconsciente, você está tirando essa possibilidade de enxergar, de ver, de saber as coisas, né?
principalmente porque o Dhritarashtra era o rei dos Kurus, então ele estava justamente no lado sombrio da psique, né? E o Yudhishthira, que eu falei, né, que era o líder dos Pandavas durante o período em que ele estava naquela disputa toda, está associado à renúncia, né? Está associado a libertar-se do vício do jogo, que foi o que acabou com ele, que fez ele perder a chance de, no futuro, ser o herdeiro do trono. E por aí vai, né? O Bhima, associado ao afeto, porque era um dos irmãos, um dos 5 irmãos Pandavas, que era muito afetuoso, o amor era o que estava à frente de tudo. O Arjuna está associado ao umbilical, que é associado ao autocontrole, então o tempo inteiro está sendo trabalhado ali o autocontrole evolutivo, o autocontrole na meditação, o autocontrole da ação correta, e o Arjuna está associado a esse chakra aí. E repare que na tentativa de fazer a gente aprender com as mensagens dos chakras, o Bhagavad Gita não foi nem tão pretensioso, a gente ainda nem chegou ao afeto, a gente está ainda no autocontrole. Por mais que a gente saiba que hoje, no nosso processo evolutivo, o afeto seja algo para se desenvolver, né, para um avanço, crescimento espiritual maior. Mas a representatividade de Arjuna está aí no Manipura, no chakra do autocontrole. O Nácula está associado à preservação, ao sacro, etc., que era um deus mais sedutor, não um deus, era um irmão mais sedutor entre eles, e o Saradeva, que está associado à segurança, que era aquele que cuidava para proteção, né? Era o vigia que fazia todo o cuidado aí. Bom, a Draupadi, né, a esposa dos 5 irmãos, representa Kundalini, a energia psíquica. Kanti, a esposa dos 3 primeiros Pandavas, o poder da serenidade. Madre, a outra mãe, né, dos Pandas, no caso, Pandavas, ao apego à serenidade em si. Um é o poder da serenidade, o outro apego à serenidade. E Pando, que é a família como um todo, está associado a Budi, né? Então, digamos assim, ao inconsciente coletivo, né? Ao lado mais superior, à alma, enquanto que os Kurus, que seria a parte da sombria, né? A parte sombra, né? Ou Kauravas. Aqui nós temos também uma divisão que pode ser associada até aos signos, né? Porque se a gente juntar os 4 Kauravas, né? Com os 4, aliás, desculpem, aqui são os que sobreviveram à batalha, porque na guerra de Kurukshetra só sobreviveram 12. 4 Kauravas e 8 Pandavas. Esses Kauravas, como os Pandavas ganharam, apesar de os Kauravas estarem em número maior, né? Os Pandavas ganharam, mas os Kauravas fugiram, alguns foram embora e conseguiram escapar e sobreviveram. E os Pandavas, apesar de em número menor, já se sabia desde o início que eles tinham toda a chance de ganhar, porque eles tinham Krishna ao lado deles, né? Então, aí associado a vários signos, né? E o simbolismo dos signos, né? Krishna, devoção, espiritualidade, associado a peixes, né? A gente pode ver bem isso aqui, né? A gente pode ver também o Dhritarashtra ligado à sabedoria, filosofia, né? E cada um deles com as associações aos signos que a gente fez aqui através das representações do logo dos signos, certo? Depois olhem com calma aí, cada um vai se identificar em algum desses aí, tá certo? Bom, além desses que sobreviveram à batalha, o significado dos que não sobreviveram é muito importante, porque o que é que nós precisamos matar na batalha de nossas vidas? O que é que nós precisamos destruir, né, em nossa psique para que a gente possa continuar no nosso trajeto evolutivo? O Duryodhana, que é o grande vilão de toda a história, que está associado à ganância e à arrogância. Vikarna, que é um outro também dos vilões dos Kurus, aquele que não tem orelhas, então ele era um ser, o simbolismo era daquele que não escuta, aquele que não escuta, ele não tinha orelhas, ele perdeu a orelha nas batalhas. A Drupada, que é aquela que tem pé firme, que insiste, que é teimoso e tal. Então, isso aí são coisas que a gente precisa ir eliminando no nosso processo evolutivo, né? Abhimanyu, que é aquele que cai em armadilha, então, ser atento, ser prudente, ser observador e tal. Jayadratha, que é a ansiedade, a confusão.
Então, isso aí é importantíssimo para ser trabalhado. Inclusive, o Bhagavad Gita traz muito essa questão de como a gente trabalhar através da serenidade, da meditação, etc. Kshaka, que também é aquele que assedia, então, cuidar dessa questão também. Dushanana, aquele que é difícil de governar, e Vrishasena, que é aquele que é respeitado pela força. Então, a gente tem que buscar outros caminhos, né? Que não o da força. Então, você veja que, por mais que, num significado superficial que se tenha da batalha de Kurukshetra, do Bhagavad Gita, a gente tenha lá informações que parecem já ser informações riquíssimas para um entendimento evolutivo, porque fala, quando a gente vê em todo instante sendo dito que o Arjuna deve enfrentar a batalha, mesmo tendo familiares entre eles ali na batalha, mestres e discípulos, etc., ele deveria, porque existe a reencarnação, e aí a gente entende, então é porque ele não está desprezando a vida das pessoas, porque existe outra encarnação, mas não é bem isso que está ali sendo dito. Está sendo dito porque a reencarnação precisa de que a gente, em cada estágio, em cada encarnação, a gente elimine essas coisas que estão dentro de nós, que precisam ser trabalhadas, precisam ser eliminadas. Eu trouxe aqui isso que é uma página da internet que tem toda a Bhagavad Gita, capítulo por capítulo, e que pode ser acessado, né? É só vocês botarem assim, Holy Bhagavad Gita, né? Tá em português, tem versões, você pode escolher a língua, né? Então, não existe essa questão de preocupação com o direito autoral no Bhagavad Gita, porque é um texto bem liberto, né? E todos querem que seja feita a divulgação. Aqui vocês veem que o capítulo 1 está aqui, você pode apertar aqui e ir para o próximo capítulo, e aqui você pode clicar em qualquer uma das estrofes, vocês vão conseguir abrir ela vai aparecer, mas aqui também, se quiser rodar, pode ir encontrando uma por uma nos textos, né, presentes, né? Eu trouxe também essa mensagem de um livro que comenta sobre a Bhagavad Gita, de Ramdas, Caminhos para Deus, um livro muito bom, aliás, toda essa parte que eu falei do começo está descrita de uma maneira belíssima. No começo do livro, ele contextualiza o Bhagavad Gita contando a história que eu contei para vocês. Claro que tem muito mais coisa que eu tive que resumir, né? Quando lemos o Gita, notamos que ele foi arquitetado de modo que tudo o que realmente precisa ser dito é abordado nos 2 primeiros capítulos. Depois disso, é repetido várias e várias vezes, porém com mais requinte e cada vez com mais detalhes. Observem isso quando vocês lerem qualquer que seja a versão. O segundo capítulo, inclusive, para o Prabhupada, é considerado o resumo de todo o Bhagavad Gita. Então, tem lá as informações de todas as que precisam, e depois são destrinchadas em outros momentos, né? Por mais que se fale de uma história, de um acontecimento, né, e tal, muita mensagem, muito conteúdo. Aliás, falamos aí da época em que se considera o período em que o Bhagavad Gita foi escrito, né? Mas os conteúdos do Bhagavad Gita já foram calculados como existentes há 5.000 anos atrás, desde 5.000 anos atrás. Então, é muito conteúdo que está sendo colocado numa epopeia, certo? Então, comecemos pelo capítulo 1, rapidamente, nós vamos passar mais rápido, porque senão a gente alonga muito a nossa fala, né? Mas, assim, no capítulo 1, que é para Prabhupada, observando os exércitos no campo de batalha Kurukshetra, que é o campo de batalha da nossa própria evolução, ou o Yoga do Desalento de Arjuna, no título de Annie Besant. Então, toda vez que vocês verem daqui para frente nos capítulos, aí, esse de verde em cima vai ser de Prabhupada e o de baixo é o de Annie Besant. Então, o primeiro verso de Dhritarashtra, né, disse: ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, depois de se reunirem no lugar de peregrinação Kurukshetra, né, estando desejosos de lutar. Então, essa é uma pergunta, mostrando que tudo começa com esse encontro aí, né? Esse encontro do rei cego, né? Com o Sanjaya, que está explicando o que aconteceu. Então, você vê que nessa nuvem que está aqui mostrando, é como se ele estivesse contando a batalha para o rei cego, né? E o Sanjaya está contando do jeito que é mesmo, né? Mas ele ainda não chegou nos momentos, né,
Aliás, o que acontece antes é que ele desconheceu completamente, porque, como eu disse a vocês, aquilo foi um contexto anterior à batalha, né? E aí a gente vai encontrar... Essa ilustração é uma das mais importantes do Bhagavad Gita, né? Muita gente considera até que aquela ilustração que tem Krishna e Arjuna, né? Mas esse é o primeiro quadro, a primeira informação, porque digamos assim, explicitando o que acontece no primeiro verso, né? E aí tem um dos versos mais importantes que também retrata a dificuldade de Arjuna, né? Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nesta batalha, nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Ó Govinda, de que nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso, estão agora enfileirados neste campo de batalha. Então, como eu já esclareci para vocês, esse campo de batalha é simbólico, é o campo de batalha da nossa vida, né? E nesse momento aí, o Arjuna está tendo uma autoindulgência, uma preocupação sobre si mesmo, sobre o seu próprio sofrimento, sobre aquelas coisas que ele não consegue vencer dentro dele, e são coisas... Aí o parentesco é porque são similares a ele, são seres, são subpersonalidades da psique dele, né? O capítulo 2, nós temos o seguinte, é o resumo do conteúdo do Gita, que eu falei, né? O Yoga do Sankhya, para Annie Besant. Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar, a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. Eu trouxe esse verso, que na verdade está aqui constando como 1,22, mas não é do... já está no capítulo 2, foi um erro. Então, já é para poder mostrar a vocês como em em vários momentos, a gente encontra o Gita falando sobre a reencarnação e parece-nos, muitas vezes, que isso é a justificativa porque Arjuna está insistindo porque Krishna está insistindo para Arjuna enfrentar a batalha. Como que se fosse, como eu disse há pouco, né? Como se fosse acreditando que existe uma outra encarnação, as pessoas vão morrer, vão renascer, etc, etc. Mas a gente já sabe que essa reencarnação está aí para mostrar que nós temos que aproveitar bem essa existência dentro dessa batalha simbólica que é a de Kurukshetra, né? No capítulo 3, a gente vai ver essa outra passagem. Arjuna disse, ó Janardana, né? Que vocês já viram, né? Que é um epíteto, designa aquele que auxilia o povo, considerado como um sobrenome de Cristo, né? Ó Keshava, que também tem outro significado, que designa cabeludo, refere-se aos longos cabelos de Krishna. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Por que queres ocupar-me desta guerra terrível, se achas que a inteligência é melhor do que o trabalho fruitivo? Então, ele já ainda questionando no capítulo 3 tudo isso, né? Vocês vão ver que esses epítetos o tempo inteiro vão se reportar à produção Você vê que está falando de inteligência e está falando do Keshava dos cabelos, né, longos, mostrando a produtividade que sai da mente, da cabeça, né, da inteligência de Arjuna, de Krishna, etc. Então, ele está falando aí, né, se ele valoriza a inteligência que ele tem, por que ele estaria nessa batalha, porque ele estaria nesse processo todo, né? Então, vemos que o epíteto tem uma relação com o significado, né? Ainda no capítulo 3, a gente tem a passagem essa passagem, né, que diz: não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Nem pode alguém atingir a perfeição só porque pratica a renúncia. Então, aqui está mostrando já aquela passagem que eu falei de a pessoa ficar, digamos assim, reclusa, esperando as coisas acontecerem e tal, ou se ela vai atuar de uma maneira forte, significativa, né? Então, e lembra muito essa passagem, lembra muito uma mensagem cristã, né, que diz: não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, veja que isso aí está mostrando que a gente querer livrar-se dos karmas passados, simplesmente na inércia, sem fazer nada, esperando as coisas acontecerem, né, a evolução acontecer, não é por aí. A gente sabe que existe um valor muito grande na reclusão, né, hinduísta e na reclusão budista. Não estou desvalorizando isso. Existe um valor muito grande, mas associado a uma ação, uma atitude correta, certo?
Já no capítulo 4, nós temos a afirmação. A personalidade de Deus, olha aí que eu falei direto, o tempo inteiro tem essa colocação de personalidade de Deus, né? Mas a gente não deve entender isso como uma coisa errada, não, viu? Porque acaba sendo um preconceito nosso. Ah, porque se é Deus, como é que pode ter personalidade? Mas entendam uma personalidade de altíssimo nível evolutivo, né? Transcendental, né? O Senhor, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, disse: ensinei esta imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, Vivashvan, né? E Vivashvan ensinou a Manu, que corresponde aos primeiros seres na Terra, como se fosse Adão e Eva, né? Mas numa raça inicial, né? Primeva na Terra, né? O pai da humanidade, e Manu, por sua vez, a instruiu a Ikvaku. Na verdade, aí surge uma dúvida, né? Surge uma dúvida em Arjuna. Arjuna disse: ó Deus Sol, Vivashva nasceu antes de ti. Como poderei entender no começo, como poderei entender que no começo ensinaste-lhe esta ciência? A personalidade de Deus disse: tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. Então, a explicação aqui parece só simplória, parece ser simplória, de que ele passou por várias encarnações, e entre elas uma que foi anterior a Vivashva, mas não, porque Vivashva é o Deus Sol, é o Logo Solar. Como pode ele ter ensinado ao Logo Solar? Então, isso é curioso, porque aí faz a gente entender que existe um significado esotérico aí profundo, porque Krishna, na verdade, ele é uma emanação de Vishnu. E Vishnu é uma das forças do universo. A gente tem o Forrati, o Prana e o Kundalini, né? Cada um associado a Brahma, Vishnu e Shiva. E o Vishnu é o Prana, é o que dá vida, que mantém vida no universo inteiro. Então, não é à toa que o Krishna, em algum momento, se reporte à sua essência, né? Antes de se manifestar como Krishna, como Vishnu ou como Prana. Então, esse ensinamento do Prana, da vida do universo, esse ensinamento solar, porque o Prana vem do Sol, né? Então, essa energia do Sol que dá vida, que alimenta a gente, né? Energeticamente, é o que está sendo passado, essa mensagem aí, né? Então, no capítulo 5, aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Essa é uma passagem também muito repetida do Bhagavad Gita, né? E que está mostrando como a gente deve tentar buscar agir, mas sem se macular, sem ter influenciado por algumas coisas, sem afetado por ações pecaminosas, o que não é fácil. Então, veja, ele desdobra mais algumas informações sobre isso, mas eu trouxe esse versículo aqui, porque é um versículo chave aí que eu achei. Eu saí pensando aqueles que poderiam ser mais representativos de cada capítulo, né? O do capítulo 6, eu escolhi o verso 3, que diz assim: disse que a ação é o meio para o sábio que deseja ascender ao yoga. Para aquele que já ascendeu ao cume do yoga, disse que o meio é a quietude. Então, repare que aquele que não ascendeu ainda precisa ascender, né? E precisa desejar essa ascensão, né? Precisa agir, né? Precisa da ação, né? Então, para aquele que ascendeu, né, o meio é a quietude. Então, ele tem a possibilidade de vencer a partir do que ele já conquistou, né? Sempre com a ação correta, né? O capítulo 7 vai até numa questão bem física, vamos dizer assim, né? Porque trabalha o discernimento e tem essa passagem que eu trouxe até 2 versos, porque tinha que ser, né, uma sequência do outro, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos todos estes 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Isso aí é considerado a parte prakriti, né? Da criação, a parte prakriti do próprio Krishna como manifestação. Além dessas, ó Arjuna, de braços poderosos, existe outra energia
a minha energia superior, que consiste nas entidades vivas que exploram os recursos desta natureza material inferior. Então, ele está se referindo às forças da natureza, né, que eu falei nesse instante. Essas forças que dão energia, que dão, né, que fazem as coisas acontecerem, né, no universo. E no capítulo 8, para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve controlar todas as portas dos sentidos ou do corpo e fixar a mente no coração e a força vital, o prana, no topo da cabeça. Aí eu trouxe aqui essa representação bem clara, assim, de que a gente muitas vezes acha que o coração não tem nada a ver com a mente, nada a ver com a inteligência, com o intelecto superior, mas eu não canso de dizer que existe um coraçãozinho aqui, né, um chakra cardíaco dentro do coronário, mostrando que tudo isso que está sendo falado aí tem tudo a ver. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve controlar todas as portas dos sentidos do corpo e fixar a mente no coração, né, e a força vital, o prana, no topo da cabeça. Então, ele faz essa conexão e consegue se reequilibrar, trabalhando os sentidos, a mente, né, e o intelecto superior, né, com o prana. Nesse momento, né, no capítulo 9, a gente tem essa afirmação: sob minha forma imanifesta, eu penetro este universo inteiro, todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Reparem que aquilo da pérola no fio que eu falei, né? Já passou no capítulo 7:7, né, mas ele está repetindo aqui essa informação que já foi explicada ali no capítulo 7. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja mantenedor de todas as entidades vivas, e apesar de estar em todos os lugares, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Repare que se a gente não utilizar um entendimento teosófico, aí fica até difícil de entender essa passagem, porque o prana, o forhat e o kundalini são três energias que elas não se misturam, mas se combinam. Pensem aí, por exemplo, que se você tiver uma partícula positiva e uma negativa, você pode ter duas positivas e uma negativa, e juntas elas formam um agrupamento positivo. Se você tiver duas negativas e uma positiva, você forma um agrupamento negativo, porque a positiva anula a negativa e sobra a negativa. Se você tiver uma positiva e uma negativa, elas se anulam e ficam neutras. Então, de certa maneira, a combinação de prana e forhat vai dar também um diferencial. Isso no livro Chakras, vocês veem muito Leadbeater mostrar esta combinação presente em vários elementos constitutivos de todo o universo, né? Da mesma forma, a gente vai ver que, por exemplo, Krishna, que é uma emanação de Shiva, ou é uma emanação de Vishnu, que é o que mantém o universo, o que faz o universo manter-se vivo, ele é o prana, a energia prana, vamos dizer assim. E essa energia prana, ela contém um pouquinho do forhat e do kundalini, porque eles andam sempre juntos. Por isso que vocês vão ver em algum momento, no Bhagavad Gita, você até pensar assim, poxa, se o Krishna é Vishnu, por que ele está falando de coisas que são características de Brahma e de Shiva? Criação e destruição, não de manutenção. Porque eles são um ser só, que são divididos apenas para que seja feita a obra divina, né? A obra humana é a obra na Terra, a obra das várias instâncias. Então, para que elas possam se manter em diversas instâncias acontecendo e se manifestando, né? Mas antes de se manifestar, eles estão unos, né? No logo solar. Então, existe um pouquinho de forhat, prana e kundalini dentro do prana. Um pouquinho de forhat, prana e kundalini, no forhat, um pouquinho de forhat, prana e kundalini dentro da kundalini. Então, de certa maneira, é como se uma realçasse mais no momento em que a energia precisa atuar. Então, é por isso que a gente vê essa colocação o tempo inteiro aí de ele como sendo um fio que une as pérolas, né? É uma maneira didática de a gente compreender essa coisa tão complexa, né, das energias. No capítulo 10, ele diz: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Olha só que interessante. É um emanacionismo aí, né? Ele não diz tudo foi criado por mim. Tudo emana de mim.
Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se de meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Aqui nós estamos vendo, né, a representação que eu uso sempre para o emanacionismo, nessa ilustração que a gente montou aí para poder ilustrar bem as várias, né, um logos que não é nem um absoluto ainda, logos solar, porque tem o ser absoluto ainda. Então, logos do Sol que nós conhecemos, né? Depois tem a galáxia, né, o logos da galáxia, o logos do universo, enfim. E aí a gente tem essas ramificações aqui e tal. Ao que a gente entende pelo que o Bhagavad Gita diz, o Krishna é uma primeira emanação de Vishnu. Então, ele assim, já é uma segunda instância. A primeira é Vishnu e Krishna seria a segunda. Só que depois ele se manifesta na Terra como um ser. Então, de alguma maneira, há um reducionismo enorme aí pelo processo que ocorre para a manifestação dele na Terra, né? Tem até uma ilustração do Bhagavad Gita bem interessante que é associada a esse verso, que é essa emanação aqui acontecendo. Ele se manifestando em vários mundos aqui, a presença dele também em vários mundos. Né? Tá. No capítulo 11, a gente tem a forma universal, a visão da forma universal, e no versículo 8, a gente tem: não me podes ver com teus olhos atuais, por isso eu te dou olhos divinos. Observa minha opulência mística. Então, de alguma maneira, em um certo momento, Krishna sentiu a necessidade de dar a Arjuna a visão do que ele é em si. O que é que isso a gente pode interpretar? Numa visão esotérica que um ser se fez presente a ele, ajudando um auxiliar invisível, ou pode ser algo mais psicológico, é o self, o eu interior, que somos nós mesmos, né? Krishna está dentro de nós somos Krishna e Arjuna ao mesmo tempo. Esse Krishna está aparecendo, né, em algum momento, para que a gente tenha esse vislumbre do que nós somos, né? Termos esses olhos divinos, deixarmos de ser o rei cego e sermos aquele que tem a visão e consegue perceber o Deus dentro de nós, né? No capítulo 12, Arjuna perguntou: quais são os considerados mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em teu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahma impessoal, o manifesto? A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em admirar-me com grande e transcendental fé são considerados por mim como os mais perfeitos. Repare que dentro dessa mesma filosofia que eu falei aqui, a gente poderia parecer que é muita arrogância ou talvez até narcisismo, ou talvez até, eu como leonino diria até que seria um narcisismo, né? Achar que todos devem adorar, né? O próprio Krishna dizer que todos devem o adorar. Mas se a gente entender a profundidade disso, a gente estaria adorando quem quando adora Krishna? Adorando o nosso eu superior. Então, é importante que a gente perceba que o que está sendo dito aí é que essa devoção que ele tanto pede é uma devoção para o ser divino que nós temos, né? É a devoção a esses vão ser considerados os mais perfeitos, porque eles vão ter um entendimento de que esse ser mais perfeito dentro de nós, ele precisa ser reativado, reacendido, apresentado para a nossa personalidade, vamos dizer assim. No capítulo 13, a Suprema Personalidade de Deus disse: este corpo ao filho de Kunti chama-se o campo, e quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Ó descendentes de Bharata, né? Deves entender que que em todos os corpos eu também sou o conhecedor, e compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Então, repare que, de certa maneira, conhecer o corpo é aprofundar em realidades ainda mais sutis da nossa psique, é compreender realidades ainda mais profundas, né? No dizer junguiano seria ir ao inconsciente coletivo e buscar informações. No dizer da teosofia seria ir ao Budi, ascender, abrir esse conhecimento divino de um intelecto superior para que a gente possa desfrutar dessa consciência, né? Dessa natureza, dessa consciência, né? Divina. E, em suma, conhecer o campo, né? O campo de batalha de Kurukshetra,
que é o campo da nossa realidade de vivência na Terra. No capítulo 14, a natureza material consiste em 3 modos qualitativos: bondade, que é sattva, paixão, rajas, e ignorância, tamas, que também pode ser interpretado como energias, que são utilizadas muito na medicina ayurvédica, né? Mas aqui vamos utilizar só os significados de conteúdo psicológico e espiritual para que a gente entenda a mensagem que está aí colocada, né? Então, ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna, de braços poderosos, a entidade viva eterna condiciona-se a esses modos. Então, ele poderá trabalhar com um desses 3, que são 3 energias, que tudo se enquadra entre essas 3 energias, né? E aí a gente poderá estar lidando com paixões, com ignorância, com bondade. E aí a gente pode ter elementais atuando, seres que podem estar levando a gente para baixo, nas paixões, na ignorância, na ausência, né, do conhecimento, né, na inação e nas atitudes pecaminosas, vamos dizer assim, né? No capítulo 15, há 2 classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível, e no mundo espiritual, toda entidade viva se chama falível aqui, infalível, exatamente. Pronto. Então, é importante que a gente perceba que ele coloca essas 2 percepções e mostrando que a gente tem que estar sempre alimentado por essa entidade viva superior, que é do mundo espiritual, né? Do mundo da essência, e que é o próprio Krishna representado aí na história da Bhagavad Gita, né? As qualidades transcendentais conduzem à libertação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não te preocupes, ó filho de Pando, pois nasceste com as qualidades divinas. Ele está se referindo aí, Krishna, a todos nós, né? Nós temos essas qualidades divinas e temos condições de avançarmos no processo evolutivo, né? Deixando de lado as qualidades demoníacas, né? E no capítulo 17, as pessoas, no modo qualitativo da bondade, adoram os semideuses, aqueles que estão no modo de paixão. Ele está falando aí de 3 tipos de fé, né? Então, adoram os semideuses. Aqueles que estão no modo da paixão, rajas, adoram os demônios. E aqueles que vivem no modo da ignorância, adoram fantasmas e espíritos. Em algumas obras, a gente vai ver esses demônios aí colocados como seres elementais inferiores que nos perturbam, que nos atrapalham, né? Tal, em alguns lugares, e esses fantasmas seriam seres, espíritos, ou até, às vezes, também gênios internos, que, no fundo, a gente está deixando isso acontecer dentro da nossa realidade, né? A gente está alimentando, né, coisas que, de certa forma, vão sendo reforçadas por energias externas, mas que, de alguma maneira, a gente alimenta por dentro, né? Aí alguns podem até dizer assim, e nesse momento aí, então, não teria alguma coisa que está vindo de fora para dentro? Será que existe um fora? Será que dentro dessa mensagem do Bhagavad Gita a gente não entende que o ramo que está ali do lado somos nós também, e que nós estamos todos conectados? Então, a gente pode transformar essas entidades que estão externas, tentando nos transformar. A gente pode tentar transformar elas também, fazer com que as energias sejam dissipadas e que esses elementais se modifiquem, se consiga converter de alguma maneira essas energias em outras, né? Por último, né, o último capítulo, o último verso, que é exatamente o último verso do Bhagavad Gita, que é: onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Então, gente, essa é a epopeia que a gente tentou falar resumidamente, e eu quero dizer a vocês que quem não viu ainda, no ano de 2000, lançaram um filme Lendas da Vida, ou The Legend of Bhagavan Vance. Esse filme é uma tentativa de traduzir o Bhagavad Gita para os dias de hoje, para o século XX. Então, a história acontece no século XX, então, no século XX, e eles tentam trazer baseado num livro com o mesmo nome, e eu recomendo porque é uma maneira de interpretar, de entender e até de compreender um pouco mais também sobre Bhagavad Gita assistindo esse filme, que é muito interessante, muito bom.
Sobre as várias versões, eu tenho essa informação aqui de Yogananda, que eu acho que eu deixei para o final, para das frases finais, que é a mensagem de Sri Krishna, né, do Bhagavad Gita, é a resposta perfeita para a idade moderna e para qualquer idade. A yoga da ação determinada pelo dever, do desapego e da meditação para se alcançar a realização divina, trabalhar sem a paz interior de Deus é o inferno. E trabalhar com a alegria dele, sempre borbulhando na alma, é levar consigo, aonde quer que se vá, um paraíso portátil interior. Eu achei belíssima essa fala dele, mostrando como ele traduz em palavras quase poéticas aí, como ele entende, né, a mensagem de Krishna no Bhagavad Gita, né? Subhal, que escreveu um livro também, A Filosofia da Bhagavad Gita, né, publicado pela editora Teosófica, ele diz: não confiem em uma série de comentários que só os confundirá. Em vez disso, tentem interpretar o texto por si mesmos, até onde sua inteligência o permita. E se pensam que esta é realmente uma teoria correta, tentem segui-la e pensar em toda a filosofia por vocês mesmos. Dentro do próprio Bhagavad Gita está escrito que a interpretação dele está contida no seu próprio texto e não fora dele. Claro que a gente pode divagar em cima disso e cada um fazer interpretações diferentes, mas se a gente for a fundo e utilizar nosso Budi aí para essa interpretação e aprofundarmos bem e olharmos item por item e analisarmos o conjunto e não cada parte que for lida, a gente realmente vai encontrar o verdadeiro significado que cada verso tem a dizer, certo? Não está querendo passar. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí eu espero que tenha sido útil de alguma forma e que, se quiserem, vocês podem, a gente pode abrir agora para trocar ideias sobre esse assunto tão vasto e tão rico, né? Oi, Marcos.